Bom, gente, vamos começar mais um vídeo hoje e o assunto que abordaremos será a Alta Idade Média. Em outros momentos já abordamos Grécia Antiga e Roma Antiga. Então, esse é o terceiro vídeo no qual trabalharemos o assunto em questão. Vamos começar com um compartilhamento. Ok, vamos lá, compartilhar assunto, questões Enem. Naquele mesmo modelo que foi adotado para em outros vídeos para outras questões também faremos hoje. Então, o assunto é Alta Idade Média. Três questões. Questão 1, todas três Enem. A casa de Deus que acreditam una está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Aldal Beron de Laon, Introdução a Spinoza, Teologia de Textos Históricos Medievais. A ideologia apresentada por Aldal-Beron de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em letra A, justificar a dominação estamental, revoltas camponesas; B, subverter a hierarquia social, centralização monárquica; C, impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas; D, controlar a exploração econômica, unificação monetária; letra E, questionar a ordem divina, reforma católica. Nessa questão, o pessoal, então a gente tem, primeiro, né, então, para que servia esse texto do monge Aldalberon? Ele servia, então, para letra A, justificar a dominação estamental. Lembrando, o que é a sociedade estamental? É a sociedade na qual a sua condição de vida é determinada pelo nascimento, a sua classe social é determinada pelo nascimento. Se você nasceu na nobreza, você será nobre para o resto da vida. Se você nasceu servo, você será servo para o resto da vida. Essa questão de superexploração dos camponeses levou posteriormente, já na Baixa Idade Média, às revoltas camponesas. Dessa forma, então, temos a letra A como meio, como a melhor resposta para o que se pede na questão. Na segunda questão aqui, nós temos um calendário. Eu não sei se pelo vídeo vai dar muito para ver muito bem, mas temos aqui numa propriedade, provavelmente um trabalho sendo realizado aqui pelos camponeses, de plantio, de colheita, do pastoreio de animais, amassando ali o produto dessa colheita em 12 pequenos quadrinhos. E dessa forma, o que a questão pede é o seguinte, né? Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, uma concepção de tempo, letra A, cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno; B, humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador; C, escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho; D, natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano; e E, romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Lembrando, estamos falando da alta Idade Média, principalmente, momento no qual a atividade agropastoril era a principal atividade econômica e no qual as pessoas se organizavam pelo tempo da natureza. Plantavam, colhiam e até promoviam suas festas pelo tempo da natureza. Dessa forma, a letra D é a resposta ou a melhor resposta daquilo que se pede. Tá bom? Então, a questão 2, letra D. E na última questão, nós temos aqui um texto, né, falando sobre crenças. Lembrando, gente, falamos aqui que na Idade Média a Igreja Católica tinha um amplo poder, um poder espiritual, um poder político e até um poder sobre mentes.
Por exemplo, era da Igreja Católica os tribunais inquisitoriais. O que eram os tribunais inquisitoriais? Eram tribunais especializados em julgamento dos crimes de fé. Então, ela controlava não apenas a questão da religião durante a Idade Média, mas também controlava a questão de justiça, parte do poder político e entre outros poderes. Vamos ao texto da questão 3. A ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas pela cultura cristã. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo uma grande reticência com relação a um culto dos mortos. Deixa os mortos, sepultar os mortos, diz Jesus, Mateus 8, 21. Ou ainda, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22, 32. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e, mais tarde, por alguns de seus discípulos. Mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos hagiógrafos medievais, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição de Cristo, 3 dias depois de sua paixão. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. Então, o que se pede no texto o que se pede na questão de acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião. Então, qual religião? A religião cristã. Letra A, extinguir as formas de ritualismo funerário. B, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. C, sacramentar a execução do exorcismo de infiéis. D, enfraquecer a convicção na existência de demônios. E consagrar as práticas de contato mediúnico transcendental. Então, nessa última questão de hoje, a resposta que melhor enquadra o que se pede é a letra B de bola. Então, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Apesar de parecer velho, o cristianismo, naquele momento, era uma religião nova. Enquanto os antigos paganismos tinham 5, 4 mil anos de história, o cristianismo ainda dava os seus primeiros passos, como uma forma de se desligar a esses rituais pagãos, e até mesmo esse culto aos mortos, típico de algumas religiões pagãs. O cristianismo não fez essa ligação com fantasmas e esse mundo dos mortos. Quando os mortos eram citados, era só para lembrar que um dia todos ressuscitarão em Cristo Jesus. Então, essa era a ideia, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Então, algumas curiosidades aqui ao final do vídeo, gente, já interrompendo o compartilhamento. Hoje o vídeo foi sobre Alta Idade Média. Dentro da Idade Média, principalmente, a ordem era clero, nobreza e camponeses, servos. E dentro desses 3 estamentos, ou dessas 3 ordens, existiam divisões internas, como o alto clero e o baixo clero, e a sucerania e a vassalagem. Sucerano era um senhor feudal com mais terras, um vassalo era um senhor feudal que se ligava a um sucerano para poder ter proteção ou ajudar esse mesmo sucerano em tempos de guerras. Então, esse é um quadro panorâmico aqui da Alta Idade Média. No próximo vídeo, trataremos de outras questões, continuando nessa sequência de história geral. Muito obrigado a todos.